Olha, vou ser honesto. Eu sou muito privilegiado, cara, de trabalhar aqui no meu horário de almoço, como um bom assalariado tem. Subi aqui no jardim para poder gravar esse vídeo e trocar uma ideia com vocês. Esse último mês aí eu fiquei um tempo sem gravar. Cara, esse último mês eu vou te ser bem honesto, foi bem complicado. Porque eu caí na real sobre algumas coisas, eu refleti sobre várias coisas, eu tava bem para baixo. As pessoas ao meu redor começaram a perceber e tudo mais. E dessas reflexões que eu tive, das coisas que passei e tudo mais, eu quero trazer algumas aqui dessas reflexões, que apesar de terem sido bem doloridas, elas me mostraram o caminho que eu precisava seguir, né? E outros que eu precisava deixar de seguir também. Cara, no último mês eu fui parar no hospital, problema na coluna, até então. E aí acordei com muita dor e tudo mais, fui pro hospital, tomei remédio. Fiquei uma semana com a dor depois que eu fui tomar remédio. E aí fiz exame de urina, fiz exame de um monte de coisa e nada. E outro dia eu saí para conversar com um amigo e foi uma conversa muito boa, muito edificante assim. Por isso que eu reforço a importância de ter boas pessoas perto de você. E depois disso eu comecei a olhar para a minha vida de uma forma mais analítica, né? E eu vi que eu estava numa posição muito de vítima, de que eu estava me vitimizando, de que é muito mais confortável falar que tô sem grana, que tudo tá difícil, que isso e aquilo, porque no final das contas todo mundo tá passando algum perrengue, alguma dificuldade. Seja ela financeira, seja ela em relacionamento, seja ela em qualquer área da vida. E eu me dei conta de que eu estava meio que me colocando num papel de vítima. Porque quando eu reclamo e falo que as coisas estão difíceis, por a maioria das pessoas também estarem na mesma situação, eu recebo acolhimento. E esse tipo de acolhimento é confortável. Meio que não te dá a necessidade de sair daquela situação. E eu caí na real de que eu fazia isso por muitas e muitas vezes, em várias áreas da minha vida. Um exemplo da financeira, que eu tenho as ferramentas para arrumar, que eu tenho a possibilidade de trabalhar mais. Só que é muito mais confortável eu ficar falando que está difícil, que eu estou patinando nisso, que eu não consigo sair da dívida. Só que eu não corto meu cartão de crédito, eu não paro de gastar com besteira e tal. Então é muito mais confortável receber acolhimento das pessoas que estão na mesma situação que a minha, que daí eu não tenho tanta necessidade de mudar assim, porque tá todo mundo no mesmo barco. E a maioria das vezes, quando você toma medidas para mudar, as pessoas falam: não precisa disso. Ah, para que trabalhar tanto? Isso e aquilo. Não estou defendendo pessoas workaholic que trabalham demais e tal. Mas em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar dar um gás a mais. Seja para pagar uma conta, seja por um propósito, seja por diversas coisas. Você vai ter que se privar de sono, você vai ter que se privar de saídas, de confortos rápidos. Era isso que eu não estava conseguindo fazer. O passarinho. E eu não estava conseguindo fazer, cara. Porque eu trabalho demais, eu mereço. Porque eu trabalho demais, eu mereço. Eu mereço, eu mereço, eu mereço. E é exatamente essa sensação de merecimento que estava fazendo com que eu gastasse, que eu não trabalhasse o suficiente, que eu não me cuidasse. E quando eu caí na real disso, foi exatamente no momento em que eu estava dando uma desculpa. Nessa conversa com esse meu amigo, ele me fez algumas perguntas, mas é porque eu estou patinando na questão financeira e tudo mais.
E aí é muito caro. E enquanto eu falava essas coisas, eu fui caindo na real de que, porra, eu tô dando desculpa novamente para um problema que está nas minhas mãos resolver, não é nada impossível. E eu tô aqui inventando desculpa para ver se eu recebo o acolhimento igual eu sempre recebo. Só que esse meu amigo pegou e falou, cara, mas pro que você quer, às vezes nem precisa de dinheiro, assim. Aí eu, pô, é verdade, cara. E nisso eu comecei a entrar num parafuso de quantas vezes a gente faz isso. Tá tão acostumada a dar desculpa que às vezes a solução que a gente tem para resolver um problema não precisa de nada daquilo que a gente está falando, das desculpas que a gente está dando. E aí eu fiquei, não só isso, obviamente, mas foram anos de coisas que eu vim repetindo, anos de padrões que eu vim repetindo, que eu caí na real e falei, cara, eu realmente estou me fazendo de vítima. E aí depois disso vieram outras descobertas, coisas da minha infância, coisas do meu passado. E aí fiquei na merda. Cheguei no famoso fundo do poço, onde eu não conseguia sair de casa, onde eu só vinha por trabalho, porque se faltar trabalho dá merda. Nos dias que eu estava de folga eu não queria sair, eu não via a luz do dia, eu não ia na rua, eu não fazia absolutamente nada. E aí, cara, nessa situação ruim eu fiquei, porra, eu preciso fazer alguma coisa, senão a depressão que eu já tenho vai piorar ainda mais. E eu me conheço, e aí ataca compulsão, ansiedade, todas as coisas que eu já passei e que eu não vou passar de novo. E aí eu comecei a trocar essa ideia comigo mesmo de que eu realmente preciso parar de dar desculpas. Preciso realmente sair da famosa zona de conforto. Como que eu comecei a fazer isso? Entendendo que eu não estou dando o meu melhor. E nos momentos que eu estou dando o meu melhor, quando eu deslizar, eu não vou ser um carrasco comigo mesmo. Eu posso me acolher, assim como eu faço e assim como provavelmente você faz com as pessoas ao seu redor. E aí outra coisa que eu caí na real também foi de eu acolho as pessoas se, por exemplo, um amigo chega e troca uma ideia falando que fez alguma coisa e tal, eu falo, olha, cara, realmente é um deslize, mas pensa nas coisas positivas. Nós somos bons conselheiros para os outros. E aí, quando chega na minha vez, cara, eu faço um deslize, eu já começo a, pô, eu sou um merda, é isso mesmo, você é um fracassado e tal. E aí é algo que eu tenho tentado exercer comigo, que é a tal da empatia, né? Não ser empático para os outros. Aliás, ser empático para os outros, mas ser empático principalmente para mim. Porque sou eu quem convivo comigo mesmo todos os dias. Então de nada adianta eu acolher as pessoas, acolher todo mundo e dar bons conselhos, se quando chega em mim, eu sou aquele carrasco. Então todo mundo pode errar, menos eu. Sabe? É essa visão mais ou menos. E aí eu comecei a escrever, 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 escrever. E comecei a ler as coisas que eu estava escrevendo e vi que não fazia sentido. E comecei, cara, a ser duro comigo, mas não carrasco. De tipo assim, você precisa fazer isso. E eu vou lá e faço, e faço, e faço, mas deu um deslize, eu falo, olha, você deslizou, tudo bem, vamos continuar, mas que vamos cuidar para que isso não se repita. Então, cara, de uma semana pra cá eu tenho descoberto várias outras formas de me relacionar comigo mesmo. E uma delas é sendo empático. Coisa que eu nunca fui. Até com as outras pessoas eu sou meio duro às vezes, mas quando chega comigo é chicotada e murro na cara. E eu percebi que na real a gente precisa mesmo, muitas das vezes,
ser acolhidos, sermos acolhidos. Porque a gente sabe, a maioria das vezes a gente sabe o que a gente precisa fazer para resolver nossos problemas. Eles são claros, eles são simples, mas não são fáceis. E quando você se acolhe no meio dessa jornada, as coisas elas ficam muito melhores. Porque você acaba deixando de lado aquela visão de que você é um merda o tempo todo. Começou a tocar uma swingueira aqui perto. Mas a ideia que eu queria trocar era essa. Que a gente precisa ser empático com nós mesmos, principalmente com nós. E de que deslizes virão, erros virão a vida inteira. E que você não pode se crucificar por isso. Porque eu aposto que você não crucifica as pessoas o tempo todo. Principalmente as que você ama. Então faça um convite. Escreva aí no seu caderno, numa folha qualquer, o desenho do sol amarelo. Escreve aí, cara, o que você precisa melhorar na sua vida. O que você está fazendo de errado. Mas é um papo honesto, tá? É um papo honesto, que é você e você. Você não consegue ser honesto com você mesmo, é meio complicado. Mas escreve aí o que você faz de errado, o que você acha que dá para melhorar. Escreve embaixo o que você precisa fazer e tenta colocar em prática com autoanálise, com compaixão, com empatia quando você fizer alguma besteira. Vamos parar de ser tão carrasco conosco, porque no fundo, o que a gente precisa é de amor, cara, de acolhimento, de bons amigos, de bons conselhos, de bons puxões de orelha. Que a vida vai se tornar um conto de fadas depois disso, que tudo vai ficar mais fácil. Não. Mas que a gente vai conseguir viver sem se punir, sem se sacrificar tanto, como se a gente fosse imprestável. E se você acredita em Deus, Deus te criou à sua semelhança. E se Ele te criou e te colocou na terra, não foi para você sofrer e se punir, nem se achar um merda o tempo todo. Porque se você tá aqui, tem um propósito de Deus, e não é ser um merda, eu imagino, né? Se você não acredita em Deus, cara, fica na paz aí, que tudo dê certo na sua vida. Se você acredita, fique com Deus. Espero que a frequência de vídeos retorne, que é algo que eu realmente gosto muito de fazer. E é isso, vou ficando por aqui, com essa vista maravilhosa, com este cenário impecável, que eu tenho o privilégio de ter aqui essas pausas nos meus horários de almoço, dia sim, dia não, e que tanto me fazem bem, e que tanto fazem acreditar de que tudo que Deus faz é perfeito, meu irmão. Fica com Deus, hein?